Glória a Deus. Gente, pode tomar o seu assento. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Enquanto você procura, nós queremos louvar a Deus por essa oportunidade, porque mais uma vez Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. E nós não cremos num Deus do acaso, nós cremos num Deus que é intencional e que tudo que Ele faz tem um propósito. Então, se nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito nesse culto. E tem um propósito na sua vida. Você acredita nisso? Olha, o pessoal não acredita nisso. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida e de você estar aqui nessa noite? Amém. Deus tem um propósito, gente. Vocês não precisam ficar morrendo, não. Vamos acordar. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. Acho que tem gente que nunca leu o livro de Ageu, né? Livro de Ageu, profeta menor. Nós vamos ler a partir do versículo 2, que diz assim, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto a minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu os fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre os seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Amém? Até aqui. Gente, quando a gente vai estudar a história de Israel, a gente vai perceber que a história de Israel ela é marcada por alguns ciclos que se repetem, né? São ciclos de conquistas e perdas, conquistas de prosperidade e escassez, ciclos de liberdade e de cativeiro, ciclo de cativeiro, de restauração e declínio. Várias vezes você vai ver na Bíblia que o povo de Israel viveram momentos muito bons e logo em seguida momentos muito ruins. Depois, novamente, viviam períodos muito bons e depois momentos muito ruins. É uma história marcada de ciclos, de altos e baixos, altos e baixos. E aí nós vamos ver que toda vez que Israel ela veio sofrer algum momento de declínio, um momento de queda, de sofrer alguma provação, algum juízo de Deus, sempre foi antecedido antes de um declínio espiritual. Então, nesses ciclos que se repetiam na história de Israel, de altos e baixos, de conquista e perda, de prosperidade e escassez, de liberdade e cativeiro, de restauração e declínio, nós vamos ver que sempre esses períodos foram marcados por períodos intermediários de declínio espiritual. Sempre antes de acontecer alguma coisa ruim com Israel, antes já havia acontecido algo ruim na vida espiritual deles. Sempre um declínio material era precedido de um declínio espiritual. Sempre um declínio político era precedido de um declínio espiritual. O declínio espiritual sempre veio antes das outras quedas que Israel sofreu.
E nós vamos ver que isso se repetia na história de Israel. Se você pegar desde Gênesis, você vai pegar inúmeros exemplos disso acontecendo. Por exemplo, se a gente pegar na história dos patriarcas, nós vamos ver Abraão recebendo uma promessa de Deus. Deus diz assim para Abraão: sai da tua casa, no meio da tua parentela, e eu te darei uma terra que hei de te mostrar. Abraão obedece, então ele começa a seguir um caminho que ele nem sabe para onde ele está indo. Mas vai passando o tempo, Deus vai dando riquezas para Abraão. Abraão vai prosperando, Abraão vai acumulando bens, vai acumulando propriedade. Ele vai ganhando um nome renomado no meio da sua sociedade. Ele vai crescendo, todos os âmbitos da vida de Abraão é abençoado. Ele prospera em todos os âmbitos, tanto materialmente como no seu nome, na sua reputação, todas as áreas dele vai se prosperando. E isso continua com Isaac, isso continua com Jacó, até que quando chega no período dos filhos de Jacó, aquela nação, que ainda não era uma nação, era apenas uma família, começa a passar por um período de declínio na sua vida. Nós vamos ver que os filhos de Jacó, melhor dizendo, eles cometem alguns erros terríveis. Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver, por exemplo, Judá se relacionando com a sua própria nora. Você vai pegar Rúben se relacionando com a concubina do seu próprio pai. Você vai ver os filhos de Jacó se rebeliando e conspirando contra o seu próprio irmão. Começa-se, então, um período de declínio espiritual naquela família, que vai decorrer depois em período de declínio material. Logo em seguida, aquela família passa por grandes provações. A Bíblia vai dizer que levanta uma fome e eles precisam correr ao Egito, pedir por ajuda, implorar por socorro no Egito. Eles chegam no Egito, pedem mantimento, são socorridos, mas todo esse período de declínio material na vida deles antes foi precedido de um declínio espiritual, de um declínio moral na vida deles. Antes eles erraram internamente, para depois sofrer externamente. Todo erro, todo declínio que nós sofremos é precedido antes de um declínio espiritual e de um declínio moral. Mas a Bíblia vai dizer que isso continua. No Egito, essa família chega lá com 70 pessoas. Chegando lá, eles vêm num contexto de implorar por alimentos, por mantimentos. Mas vai passando o tempo, Deus começa a abençoar aquela família de novo. Começa a prosperar e eles começam a se tornar tão numerosos, tão grandes, que quando se levanta um faraó que não conhecia José, ele diz assim, esse povo é tão grande que ele já é maior do que nós. Nós precisamos agora oprimir esse povo. Mas antes da opressão de Faraó sobre eles, a Bíblia deixa entender que aquele povo antes sofreu por um declínio espiritual. Antes deles sofrerem a opressão de Faraó, eles já estavam num declínio espiritual. A Bíblia vai deixar entender que aquele povo estava se acostumando com o padrão de vida egípcio. Isso vai ficar claro que quando o povo está no deserto, eles têm saudade do Egito. Eles têm saudade da comida que eles tinham, eles tinham saudade do padrão de vida que eles tinham no Egito. Então, eles já haviam antes caído espiritualmente, moralmente. Até que Deus levanta Faraó para ser um agente de juízo sobre eles. Mas ainda assim, Deus tem misericórdia deles, levanta Moisés, Moisés liberta aquele povo e eles vão para o Egito. No deserto. E no deserto eles veem os maiores milagres que já existiram. Eles viram o mar abrir, eles viram o pão descer do céu, eles viram nuvem acompanhando eles viram coluna de fogo, eles viram água saindo da pedra, eles viram tudo o que poderia haver de extraordinário. Porém, ainda assim, caíram espiritualmente. Ainda assim, caíram no pecado da murmuração. E por causa disso, Deus permitiu que eles sofressem na mão dos seus inimigos. Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto. O que era para ser uma viagem curta, durou 40 anos, por causa do declínio espiritual deles. Isso continua, quando eles entram na terra prometida, a Bíblia vai dizer que, através de Josué, eles entram na terra prometida, a terra repartida entre as 12 tribos, eles começam a crescer novamente, a prosperar novamente, porém, quando passa a geração de Josué, o que acontece? Eles esquecem do Senhor. Todos eles esquecem do Senhor. Se levanta uma geração que não conhecia o Senhor. E por causa disso, Deus permite que nações estrangeiras invadam eles, causem sofrimento a eles, causem perdas a eles.
E eles sofrem inúmeras vezes com nações que se levantavam para causar males a eles. E isso era Deus permitindo que eles sofressem para que eles pudessem se arrepender dos seus pecados. O livro de Juízes, ele é marcado por isso, por períodos de fidelidade, que são seguidos por períodos de pecado, que são seguidos por períodos de opressão, que são seguidos por períodos de arrependimento e que são seguidos por períodos de libertação. E aí esse povo novamente retoma os mesmos erros. Estão fiéis, cometem pecado, sofrem opressão, se arrependem e Deus liberta eles. E isso vai se repetindo, esse ciclo, na história de Israel. Até que chega a monarquia, o período de monarquia em Israel, que é mais lembrado na época de Saul, Davi e Salomão. No período da monarquia, Israel alcança o seu ápice. A Bíblia vai descrever que na época de Salomão, Israel estava tão consolidado que havia paz com todas as nações. A cidade era tão rica que a prata tinha o mesmo valor que uma pedra, de tanta riqueza que havia naquela cidade. Porque Deus permitiu que eles chegassem no período de grandeza material. Porém, o período de monarquia também é marcado por um período de declínio espiritual. Nós lembramos muito bem que Saul, ele não obedeceu Samuel e várias vezes causou atos, provocou situações que ofenderam ao Senhor. Sacrificou como se fosse um sacerdote, procurou uma feiticeira, uma cartomante, e isso causou grande juízo de Deus sobre a sua vida. Davi errou da mesma maneira. Ele matou Urias, ficou com a sua esposa, teve os seus filhos causando rebeliões durante toda a sua vida. E Salomão, que se entregou à idolatria. Até no período de monarquia, que foi o ápice, esse povo antes passou por um declínio espiritual. Todo momento de queda sempre foi precedido antes por um período de declínio espiritual. Depois que Salomão morre, seu filho Roboão, ele não consegue dar sequência ao reinado. E o reino divide-se em dois, tribo do norte, tribo do sul. Na tribo do norte, se levantaram 20 reis. Nenhum foi fiel ao Senhor. Por causa disso, Deus permitiu que fossem destruídos pela Síria. Na tribo do sul, até houve alguns reis que foram, mas era a minoria. Poucos reis foram fiéis ao Senhor. E por causa disso, Deus permitiu que se levantasse a Babilônia e destruísse também a tribo do sul. A Bíblia vai descrever essa situação da destruição da tribo do sul como sendo algo terrível. A cidade de Jerusalém ficou sobre ruínas, os muros foram derrubados, o templo foi derrubado, as pessoas foram levadas cativas para o cativeiro na Babilônia, e então ficou-se ninguém em Jerusalém. Tudo foi deixado a ruínas. Deus permitiu que isso acontecesse, porque aquele povo antes já havia caído espiritualmente. Então nós vemos esses ciclos se repetindo na história de Israel. É um ciclo de prosperidade, sempre vindo depois por um período de escassez. É um período de liberdade, sempre vindo depois seguido de um período de prisão, de cativeiro. E isso se dá por períodos intermediários de declínio espiritual. Toda vez que passamos por período de declínio espiritual, saiba que certamente passaremos por período de declínio nas outras áreas da nossa vida. Eu sempre costumo dizer que se o seu relacionamento com Deus estiver bom, as outras áreas da sua vida podem estar ruim, mas ainda assim tudo vai bem. Agora, se o seu relacionamento com Deus estiver ruim, você pode estar prosperando em todas as outras áreas, ainda assim tudo vai mal. Porque com Deus, é melhor sofrer com Deus do que estar bem sem Deus. É melhor estar sofrendo, sendo visto pelo Senhor, do que você estar prosperando e estar distante do Senhor. Você pode até prosperar por um momento, mas saiba que virá um momento que você vai perder tudo que você tem. Porque todo período de declínio espiritual, ele vem em seguida a um período de declínio nas outras áreas da sua vida. E aí, a partir dessa história que nós lemos em Ageu, é uma história que está repetindo esse ciclo. O povo havia sido levado cativeiro para a Babilônia. Lá na Babilônia não tinham oportunidade de cultuar, não tinha um templo, não tinha mais altar, não tinha mais culto, não tinha mais nada. Eles estavam totalmente submetidos à vontade dos babilônicos. Na Babilônia, eles não podiam fazer o que eles queriam. Eles tinham que submeter à vontade dos babilônicos. Eles não podiam cultuar o Senhor, não podiam sacrificar o Senhor, não podiam fazer nada. Por isso, a Bíblia vai deixar a entender que muitos deles, ou a grande maioria deles, se acostumaram com aquela vida na Babilônia.
A Bíblia vai dizer que, inclusive, quando acaba o cativeiro babilônico, tem muito judeu que não quer voltar para Israel. Ele quer ficar lá na Babilônia. Muitos judeus não quiseram retornar, porque haviam se acostumado àquela vida na Babilônia. Porém, aqueles que voltam, quando voltam, o que você imagina eles ficaram tanto tempo, 70 anos, sem poder cultuar, sem poder servir a Deus, sem poder sacrificar, sem poder fazer os rituais que eles faziam, que você espera que a primeira coisa que eles vão fazer quando voltassem para a sua terra fosse fazer essas coisas. Cultuar o Senhor, levantar de novo o templo, adorar o Senhor, levantar um altar. Porém, não é isso que acontece. Quando o povo volta para Israel, quando eles voltam para Judá, para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que, ao invés de reconstruírem o templo, ao invés de reconstruir os altares, ao invés de voltarem ao culto ao Senhor, o que eles fazem? Esquecem do Senhor. E o que eles começam a fazer? Se preocupar com a vida pessoal deles, com a vida individual deles. E aí o texto que nós lemos vai dizer o seguinte, que o Senhor chama Ageu e diz assim, Ageu, por que esse povo diz no seu coração que ainda não chegou o tempo de reconstruir a minha casa? E por que eles têm casas luxuosas enquanto a minha casa ainda está em ruínas? Nós vamos ver que esse povo, quando voltou para a sua terra, ao invés de, primeiro, reconstruir os altares, reconstruir o templo, restabelecer o culto ao Senhor, a primeira coisa que eles fizeram foi se preocupar com as suas vidas pessoais, com seus desejos individuais, com seus próprios interesses. E por causa disso, veio declínio sobre eles, né? Porque todo declínio material, político, seja de qualquer esfera que seja, sempre ele é antecedido antes por um declínio espiritual. Sempre você passa por um momento, de dificuldade, antes você estava vivendo um período de declínio espiritual. E isso aconteceu com esse povo. A Bíblia vai dizer que eles plantavam, mas não colhiam. Eles se vestiam com as suas roupas, mas não se aqueciam. Bebiam, mas continuavam com sede. Eles recebiam salário, mas o salário que eles recebiam parecia que eles estavam guardando no bolso furado. O dinheiro ia, parece que não rendia o dinheiro deles. Você já teve alguma vez essa sensação? Que o dinheiro que você recebe, ele cai na conta e já vai embora? Era isso que estava passando com aquele povo. Eles recebiam dinheiro, recebiam salário, mas parece que não durava nada. Eles comiam, mas não saciavam. Plantavam, mas não colhiam. Eles faziam todos os esforços necessários para conseguir crescer materialmente, mas não prosperavam. Porque Deus não permite prosperar quem está vivendo uma vida de declínio espiritual. Quem está vivendo uma vida espiritualmente ruim, eles podem até ganhar bem, mas a sensação que tem é que o dinheiro não rende. Eles podem até colher, mas parece que não está colhendo nada. Eles podem até beber, mas parece que não matam a sua sede. Eles podem até comer, mas não mata a sua fome. Porque quem vive um período de declínio espiritual, eles não desfrutam da bênção do Senhor. Não desfrutam da prosperidade do Senhor. Ainda que visualmente parece que está dando certo, as coisas não prosperam como deveriam prosperar. E aí, a partir dessa história, eu gostaria de tirar rapidamente 4 lições para a nossa vida. 4 lições que nós, enquanto jovens, devemos aplicar na nossa vida. A primeira delas é assim, o declínio na nossa vida sempre começa quando a vida espiritual está declinando. O declínio da nossa vida sempre começa quando a nossa vida espiritual está declinando. O problema de Israel nunca foi político, nem material. O problema de Israel sempre foi espiritual. Sempre foi espiritual. Quando o altar foi abandonado, a nação caiu. Quando eles esqueceram do Senhor, todas as áreas da vida deles deu errado. Todas as áreas deles não prosperaram. Porque quando nós não priorizamos a Deus, nós comprometemos todas as áreas da nossa vida. O serviço deixa de ter sentido, os nossos relacionamentos deixam de ter sentido, a nossa família fica fragilizada, o nosso coração permanece vazio, porque se nós não tivermos uma vida de relacionamento saudável com o Senhor, todas as demais áreas da nossa vida estão comprometidas. E por isso que às vezes nós temos a sensação que parece que nada dá certo na nossa vida. Às vezes você já passou por isso. Parece que você se mata de trabalhar, mas as coisas não prosperam. Você busca ter um relacionamento saudável com seus pais, com seus irmãos, ou até no seu namoro, ou no seu casamento, e parece que mais que você se esforce, tudo continua dando errado.
Mas tudo isso está dando errado porque você está vivendo uma vida de declínio espiritual. Você viver uma vida de declínio espiritual vai fragilizar todas as áreas da sua vida. Você vai ter a sensação que está se esforçando e não está colhendo o resultado. Você vai ter a sensação de que faz o que pode e nada dá certo. Porque quem vive uma vida de relacionamento espiritual fragilizada, todas as áreas são comprometidas. Então, a primeira lição que nós devemos aprender é: o declínio nas nossas vidas começa quando a nossa vida espiritual está também declinando. Estar bem em tudo, mas distante de Deus, é a mesma coisa que estar mal em tudo. A segunda lição que esse texto nos passa, e aqui nós vamos nos aprofundar um pouco mais, é que o nosso relacionamento com Deus, ele fica fragilizado quando a gente toma algumas atitudes. Que atitude é essa? Quando a gente esquece de priorizar aquilo que é prioridade. Quando a gente deixa de tratar com prioridade aquilo que é prioridade, o nosso relacionamento com Deus fica fragilizado. Ontem nós falamos sobre isso, né? Eu até fiquei surpreso quando o Tiago trouxe essa palavra, e poucos vieram ontem no DIP, então vocês perderam, mas quando ele falava, Deus já estava queimando esse assunto no meu coração, que ele trouxe aquela história de Marta e Maria. Vocês lembram da história de Marta e Maria? A Marta querendo trabalhar para todo que é lado, né? Proativa, querendo servir lá um bolinho, um bolo de fubá, um café para Jesus, enquanto a Maria estava lá aos pés de Jesus ouvindo o seu ensino. Porém, a Marta fica escandalizada, fala: Senhor, estou aqui me matando de trabalhar, enquanto aquela minha irmã lá, ó, ela é folgada, preguiçosa, fica lá no seu pé escutando lá. E o Senhor diz assim para ela: Marta, por que você se preocupa com os detalhes? Só uma coisa é necessária, e isso não vai ser tirado dela. Quando o Tiago ministrou, no final, eu até puxei o gancho nisso, né? Deus, ele faz a segunda advertência para Marta. Marta, para que se preocupar com detalhes? Para que se preocupar com aquilo que é acessório? Para que gastar tempo com aquilo que é apenas um complemento, mas não é o essencial? Para que gastar tempo com aquilo que até tem uma importância, como o Tiago disse ontem, até tem a sua importância, mas é acessório. Ele é complementar, ele não é essencial. É isso que o Senhor tem falado conosco através dessa palavra. Nós precisamos aprender a priorizar aquilo que é prioridade. Tem coisas na nossa vida que são importantes, mas são detalhes. Por exemplo, a sua vida profissional, ela é muito importante, você tem que se dedicar a ela. A sua vida acadêmica, ela é muito importante, você tem que dedicar a ela. A sua família é muito importante, você tem que dedicar a ela. Os seus relacionamentos são muito importantes, você tem que se dedicar a eles. Porém, eles são detalhes perto do seu relacionamento com Deus. Perto do seu relacionamento com Deus, a sua família é um detalhe. Perto do seu relacionamento com Deus, os seus relacionamentos são um detalhe. Perto do seu relacionamento com Deus, o seu trabalho é um detalhe. Ele é acessório, ele não é essencial. Perto do seu relacionamento com Deus, a sua vida acadêmica é apenas um acessório, um complemento. Todas essas coisas vão vir para te ajudar a ter uma vida saudável com o Senhor. São acessórios. O próprio Jesus disse assim, ó: se você quer seguir a mim, mas você não é capaz de abrir mão do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, dos seus amigos, ou de tudo que você tem, você não é digno de mim. O que Jesus está dizendo é: se você dá mais prioridade para todas essas coisas, mas não prioriza a mim, você não é digno de mim. Se você dá mais prioridade para os seus relacionamentos, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua faculdade, ao invés de dar prioridade ao Senhor, você não é digno do Senhor. Você não é digno de ser chamado discípulo. Você não é digno de ser chamado filho de Deus. Porque esse é um privilégio para aqueles que deu tudo que tinha em prol de Jesus, né? Então aqui a segunda lição que nós devemos aprender é: o nosso relacionamento com Deus, ele fica comprometido quando nós invertemos a ordem de prioridades. Não basta você saber o que é certo, você tem que saber fazer as coisas certas na ordem certa. Eu já citei esse texto aqui antes, em outras ocasiões, mas eu queria pedir para o Mateus abrir lá em Gênesis capítulo 26, versículo 23. Eu já citei esse texto antes, mas vale a pena a gente retomar. Aqui nessa história, ó, Gênesis 26, versículo 23. Isaac, ele tem um encontro com o Senhor. Olha lá, ó. E ele diz assim, ó: dali Isaac se mudou para Berseba, e onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai, Abraão, não tenha medo, pois estou com você e o abençoarei.
multiplicarei seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. E agora o 25. Isaac construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou um acampamento naquele lugar, e os seus servos cavaram outro poço. Olha só, depois de ter um encontro com o Senhor, em que o Senhor disse, eu vou te abençoar, eu vou multiplicar sua descendência, eu estarei contigo. Ali Deus implicitamente está dizendo, todas as suas necessidades eu vou suprir. Todas as suas necessidades. Você tem necessidade individual, você tem necessidade de relacionamento, você tem necessidade materiais, e todas elas eu vou suprir. Eu vou multiplicar sua descendência, eu vou te abençoar, eu vou estar contigo todos os dias por causa da promessa que eu fiz ao seu pai Abraão. Depois, Isaac, ele toma uma atitude. Olha só as atitudes que Isaac toma. Primeiro, ele monta um altar. Ele constrói um altar. Segunda coisa que ele faz, arma um acampamento. E a terceira coisa, ele cava um poço. Essas três coisas, elas refletem áreas da nossa vida. A primeira é o nosso relacionamento com Deus. Ele fez um altar para que ele pudesse se relacionar com o Senhor. Depois, ele fez um acampamento para que pudesse abrigar a sua família. Então, a segunda atitude dele é uma preocupação com a sua família, com os seus relacionamentos. E, por fim, nós vemos que ele cava um poço para que ele pudesse alimentar os seus animais. E aqui, então, a necessidade material. Nós vemos aqui as três áreas em que nós temos necessidades. Necessidade espiritual, necessidade de relacionamentos e necessidade material. Olha só, se nós estivéssemos na mesma circunstância que Isaac, provavelmente nós não faríamos essas coisas nessa ordem. Provavelmente, se você estivesse num deserto, a primeira coisa que você ia fazer seria cavar um poço para encontrar água. Porque você ia falar, vou morrer de sede? Deus me livre, preciso arrumar um poço aqui para ter água, para eu beber e dar para os meus animais. Então eu estou ferrado. Eu preciso de água. Ou você poderia pensar assim, já que eu estou no meio do deserto, então eu vou montar a minha tenda, porque é melhor esperar na sombra do que no sol, né? Então eu vou fazer aqui a minha tenda e depois eu vou dar seguimento às outras coisas. E por fim, talvez a última coisa que você lembraria seria, agora sim, eu vou fazer um altar para adorar o Senhor. Mas Isaac não. Isaac toma uma atitude. Ele sabia as três coisas que precisava fazer e fez elas na ordem correta. Primeiro, ele montou um altar. Segundo, ele montou um acampamento. E terceiro, ele cavucou o poço. Isaac está nos ensinando aqui. Nós não basta saber as coisas certas que tem que ser feitas. Você precisa fazer elas na ordem correta. O que tem que ter prioridade na sua vida é o seu altar com o Senhor. É o seu relacionamento com Deus. Se você não der prioridade para o seu relacionamento com Deus, todas as demais áreas da sua vida vai dar errado. Não vão prosperar. Ainda que pareça que você colha, a sensação que dá é que você não colheu. Ainda que você beba, parece que a sensação não matou minha sede. Ainda que você coma, parece que você não matou sua fome. Parece que tudo aquilo que você acumulou está sendo colocado num bolso furado. Parece que ele não permanece. Porque se você não der prioridade para aquilo que é prioridade, todas as demais áreas da sua vida vai fracassar. Isso é uma verdade bíblica. Isso é um princípio bíblico. Se você não colocar Deus acima de todas as coisas, como prioridade na sua vida, como aquilo que de fato ocupa o primeiro lugar do seu coração, as demais áreas da sua vida não vão dar certo. Grava isso que eu estou falando. Não vão dar certo. Os seus relacionamentos não vão dar certo. A sua família não vai dar certo. O seu emprego não vai dar certo. A sua faculdade não vai dar certo. Porque você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Ele tem que ser a primeira coisa, o primeiro lugar. E aí eu me espanto de ver, às vezes, gente que gasta tanta energia, tanta força com as coisas que são detalhes, mas não gastam energia com as coisas que são prioridades, né? Aqui, eu quero que vocês vejam isso como uma palavra aqui pastoral, de um líder de vocês, né? Eu me preocupo quando eu vejo gente gastando esforço. A pessoa se mata, às vezes, de trabalhar. Às vezes, a pessoa se mata de estudar. A pessoa vira à noite, se necessário for, estudar para uma prova. Mas ela não faz o mesmo esforço para as coisas de Deus. Ela não tem coragem de acordar cedo para vir para a EBD. Tem preguiça de vir na EBD. Tem preguiça de vir no Deeper. Tem preguiça de ler a Bíblia. Tem preguiça de colocar o lido lá no grupo do WhatsApp. A pessoa tem preguiça de fazer tudo, mas não tem preguiça de acordar cedo para ir trabalhar, não tem preguiça para estudar, não tem preguiça para conquistar os seus bens, mas para Deus é como se fosse, depois eu faço, depois. Se sobrar tempo, se sobrar força, se sobrar algum ânimo, aí eu faço. Se sobrar algum pouquinho de força, depois eu vou lá e faço isso daí. Enquanto nós estamos aprendendo aqui, com essa palavra de Ageu, que o Senhor está dizendo assim, por que eles têm casa tão luxuosa?
e o meu altar está em ruínas, a minha casa está em ruínas. O que o Senhor está dizendo é, por que que com as coisas pessoais esse povo gasta esforço, tempo, energia, gastam recursos, mas quando se trata de relacionamento comigo, ninguém gasta nada. Ninguém se dedica, ninguém faz nada, ninguém derrama os seus esforços, a sua energia em prol desse relacionamento. O Senhor ele está nos dizendo que nós precisamos, primeiro, dar prioridade para aquilo que é prioritário. E as demais coisas será acrescentada. As demais coisas darão certo. Essa é a palavra do Senhor. Nós precisamos priorizar. Nós precisamos dar prioridade para aquilo que é prioritário. Nós precisamos colocar em primeiro lugar aquilo que ocupa de fato o primeiro lugar. Nós precisamos gastar energia com aquilo que de fato realmente merece a nossa energia, com aquilo que merece a nossa dedicação, o nosso esforço. Nós não devemos gastar o nosso esforço com coisas que são terciárias, que são acessórias, que não fazem parte daquilo que é essencial. Nós precisamos gastar com o Senhor. E aí vem a terceira lição que esse texto nos apresenta. Esse texto vai nos dizer o seguinte, que às vezes Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para nos trazer de volta ao centro da vontade de Deus. Deus permite que coisas ruins aconteçam no meio das nossas vidas, no meio dos nossos dias, para que nós nos lembremos dele. O Senhor permite isso. O Senhor permite. E é por isso que no texto que nós lemos, nós vemos assim, que aquele povo, eles plantavam, mas não colhiam, comiam, mas não saciavam, bebiam, mas continuavam tendo sede, vestiam, mas continuavam com frio, não se aqueciam, porque o Senhor permitia que eles sofressem, para que eles caíssem em si, para que eles soubessem que a prosperidade que eles precisavam não vinha do esforço do braço deles, mas vinha do Senhor. É o Senhor que cuidava deles. Quando a gente esquece isso, que é o Senhor que cuida de nós, nós vamos ter sempre essa impressão que nada está dando certo na nossa vida, que nada nos satisfaz, que nada é suficiente, porque somente o Senhor pode prover o que nós precisamos. Somente o Senhor. O Senhor permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para nos trazer de volta. O Senhor permite que situações desagradáveis aconteçam na nossa vida para que você se desperte. O Senhor permite, às vezes, que você perca um emprego, você perca um amigo, perca um familiar, perca coisas que você gosta, simplesmente para que você volte da onde você nunca deveria ter saído, daquele lugar que você nunca deveria ter se afastado. O Senhor permite que coisas ruins aconteçam para te trazer de volta para o centro da sua vontade. Isso é uma verdade bíblica. O Senhor permite que coisas ruins aconteçam. O Senhor, Ele nunca escondeu isso de nós. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida, mas sempre com um propósito pedagógico. O Senhor está querendo nos ensinar alguma coisa. No deserto, o Senhor permitiu que eles sofressem no deserto, para que eles se humilhassem e voltassem a se submeter ao Senhor. O Senhor permitiu que nações invadissem Israel, para que eles caíssem em si e soubessem que haviam pecado contra o Senhor, se arrependessem dos seus pecados e clamassem pela ajuda do Senhor. E quando eles se arrependiam dos seus pecados, o Senhor entrava com providência e libertava eles. Por isso que o Senhor permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Todos os momentos de crise que acontecem na nossa vida são convites de Deus para o arrependimento. São convites de Deus para a gente voltar ao centro da sua vontade. E por fim, para a gente encerrar, a quarta lição que esse texto nos apresenta é que quando nós priorizamos a Deus, as últimas bênçãos sempre vai ser maior do que as primeiras. Olha só, se nós priorizarmos o nosso relacionamento com Deus, se nós de fato arrependermos dos nossos pecados e vermos o quanto temos errado e não dado prioridade ao Senhor, se nós de fato voltarmos da onde nós nunca deveríamos ter saído, o Senhor é capaz de fazer muito mais do que Ele já havia feito antes. Ele é capaz de nos abençoar com bênçãos muito maiores do que aquelas que nós recebemos antes. Ele é capaz de derramar sobre nós a sua glória, que vai ser muito maior nessa segunda vez do que foi na segunda vez. Se você pegar o livro de Ageu, no versículo 13, que nós não lemos, a Bíblia vai dizer assim, no versículo 12.
Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote de Josué, filho de Josadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha enviado, e temeram ao Senhor. Aquele povo ouviu a mensagem, se arrependeu dos seus pecados, e foram e reconstruíram o templo. Olha só o que o Senhor prometeu fazer com eles. No capítulo 2, versículo 7. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo. O que Deus está prometendo é, agora que vocês se arrependeram, agora que vocês reconhecem que precisam colocar o nosso relacionamento com Deus como prioridade nas nossas vidas, eu sou capaz de abrir os céus, derramar sobre vocês toda a bênção, toda a prosperidade, e a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O que você vai desfrutar no segundo momento vai ser muito mais e melhor do que você desfrutou no primeiro momento, porque o Senhor é capaz de fazer muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor é capaz de nos abençoar além daquilo que você está imaginando. Às vezes você cria expectativas. O Senhor é capaz de fazer muito mais do que as suas expectativas. Então, o que eu gostaria que você guardasse nessa noite, jovem, é que nós precisamos, primeiro, saber que a nossa vida, ela possui uma ordem de prioridade. Nós precisamos priorizar, primeiro, o nosso relacionamento com Deus. Se não fizermos isso, as demais áreas da nossa vida vai dar ruim, vai dar errado. Você precisa priorizar o seu relacionamento com Deus. Então, todas as áreas da sua vida não vão prosperar. Porém, se você reconhecer isso, e você colocar o Senhor como prioridade da sua vida, saiba que o Senhor derramará sobre a sua vida muito mais bênçãos, muito mais prosperidade do que você pode imaginar. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, infinitamente, abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensemos. Quando Israel caiu, e deixou Deus em segundo plano, e Judá da mesma maneira, eles sofreram o juízo de Deus. Nós precisamos aprender com o erro de Judá, com o erro de Israel, e não cometer o mesmo erro, de colocar o Senhor no segundo plano, de colocar o Senhor em segundo lugar. Nós precisamos colocar o Senhor como prioridade das nossas vidas. Nós precisamos trazer o Senhor de volta para o trono do nosso coração, né? A Bíblia vai dizer que, no último versículo de 1 João, dizendo assim, filhinhos, fujam dos ídolos, afastai-vos dos ídolos. O que João está dizendo aqui é que o crente, nós que somos fiéis, somos capazes de ter ídolos. E os ídolos que João está falando não são aquelas esculturas feitas de gesso, não são esculturas que são feitas de algum material que nós nos prostramos, são ídolos que nós colocamos no nosso coração. Tudo aquilo que ocupa o lugar que era o lugar de Jesus se torna um ídolo para nós. É possível que o seu trabalho possa se tornar um ídolo. É possível que a sua faculdade se torne um ídolo. É possível que os seus relacionamentos se tornem um ídolo. É possível que você mesmo seja o seu próprio ídolo. É possível. Nós precisamos nos afastar dos ídolos. Nós precisamos deixar Jesus ocupar o trono do nosso coração. Nós precisamos deixar Jesus direcionar todos os caminhos da nossa vida. Nós precisamos entregar ao Senhor o controle do nosso coração. Nós precisamos deixar com Ele, e somente com Ele, o controle da nossa vida. Amém? Amém ou não amém? Amém. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma oração, e eu gostaria de fazer uma pergunta que você vai refletir nela enquanto nós vamos orar. O que eu gostaria de que você refletisse no momento é, qual tem sido a prioridade da sua vida? Será que o Senhor tem sido prioridade na sua vida? Ainda que você se declare cristão, você se declare crente, membro da Juventude ADC, membro da Assembleia de Deus, ainda que você frequente os nossos cultos, será que o Senhor é prioridade na sua vida? Ou será que você tem servido ao Senhor apenas quando dá? Só quando sobra alguma energia, ou quando você tem algum tempo sobrando, ou o Senhor de fato ocupa a prioridade da sua vida? Ocupa o trono do seu coração, ocupa o controle da sua vida? Se isso não acontece, você tem uma oportunidade nesse momento de você orar e nesse momento confessar o seu pecado ao Senhor. Dizer, Senhor, eu tenho por muitas vezes colocado situações, bens, pessoas como se fossem prioridades na minha vida. Mas o Senhor
é a minha única prioridade. Nesse momento você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e você tem a oportunidade de reatar esse relacionamento com o Senhor. E você verá que Deus vai derramar bênçãos maiores sobre a sua vida. Você vai ver que todas as áreas da sua vida vão prosperar. Eu tenho certeza que se eu abrisse a oportunidade aqui, muitas pessoas testemunhariam isso, que quando se dedicavam ao máximo ao Senhor, as bênçãos do Senhor acompanhavam. Isso é uma promessa bíblica, que enquanto eles obedecessem ao Senhor, enquanto Israel obedecesse ao Senhor, as promessas e as bênçãos do Senhor, elas perseguiriam o povo. É como se as bênçãos iam atrás deles, eles nem precisariam ir atrás delas, porque o próprio Senhor se responsabiliza em nos abençoar, quando nós nos responsabilizamos de manter o nosso relacionamento com Ele íntegro, colocando Ele como prioridade nas nossas vidas. Amém? Se você crê nessa palavra, se você deseja que isso ocorra na sua vida, eu gostaria de convidar você para estar orando nesse momento, pedindo para você fechar o seu olho e juntos nós refletirmos sobre como tem sido o nosso relacionamento ao Senhor. Será que o Senhor tem ocupado a prioridade das nossas vidas? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor colocou, Senhor, ao meu coração. E eu creio que o Senhor tem um propósito nela, Pai. Eu não sei o que o Senhor deseja fazer, eu não sei o que o Senhor deseja operar, eu não sei nem com quem o Senhor deseja falar, mas eu creio que o Senhor tem um propósito nessa palavra, Senhor. Se o Senhor de fato colocou essa palavra no meu coração, que o Senhor venha, Senhor, nesse momento ouvir a nossa oração, que nesse momento nós possamos, Pai, nos rasgar por inteiro, rasgar o nosso coração, que nós possamos, Senhor, rasgar a nossa vida diante de Ti, Senhor, e sermos claros, transparentes com o Senhor, e dizer, Senhor, quantas vezes temos falhados, quantas vezes, Senhor, nós temos permitido que o nosso trabalho tenha ocupado, Senhor, a prioridade da nossa vida, temos gastado mais tempo, esforço, energia, dedicação, Senhor, com o nosso trabalho, e esquecido, Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós temos priorizado, quem sabe, Senhor, o crescimento acadêmico ou profissional, ou nós temos nos preocupado, Senhor, de alguma maneira, de adquirir bens, propriedades, Pai, mas nós temos esquecidos de Ti, Senhor. E assim como foi dito na Tua palavra aqui nessa noite, Senhor Jesus, quantas vezes nós temos cuidado das nossas casas, temos cuidado da nossa vida pessoal, temos cuidado dos nossos próprios interesses, mas temos esquecido, Senhor, do nosso altar, do nosso templo, nós temos esquecido do nosso relacionamento com o Senhor. Que nessa noite o Senhor venha perdoar, Senhor, perdoar os nossos pecados, todas as vezes que esquecemos de Ti, Senhor, todas as vezes que nos distraímos, todas as vezes, Senhor, que nós acabamos nos permitindo, Senhor, ser embaraçado pelas coisas dessa vida, permitido, Senhor, que as coisas dessa vida venham tomar conta do nosso coração, Pai. Nos perdoe, nos purifique, Senhor, nos traga de volta, Senhor, ao centro da Tua vontade, que o Senhor nessa noite, Senhor, venha nos despertar, para viver uma vida, Senhor, totalmente dependente de Ti, uma vida totalmente, Senhor, dependente do Teu direcionamento, das Suas ordenanças, que o Senhor venha direcionar todas as áreas da nossa vida, Senhor, porque nós cremos que se o nosso relacionamento com o Senhor estiver bem, todas as áreas da nossa vida vai bem, todas as áreas da nossa vida vão prosperar, porém, se nós não estivermos bem no nosso relacionamento com o Senhor, tudo irá mal, tudo irá de mal a pior, porque é o Senhor que tem o poder de abençoar, é o Senhor que tem o poder de fazer prosperar, é o Senhor que tem o poder de fazer as coisas darem certo, é o Senhor que tem poder, Senhor, e a capacidade de nos fazer, Senhor, crescer em todas as áreas, Pai. Por isso que nós declaramos que somos dependentes de Ti, declaramos que somos totalmente, Senhor, submissos à Tua vontade, somos servos de Ti, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos livrando também de todo mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.